crianças! Que bom estar com vocês mais uma vez para aprendermos a palavra de Deus. E hoje nós vamos aprender a lição da nossa escola bíblica de férias com o tema Uma luz para o meu caminho. Qual é o tema da nossa EBF? Uma luz para o meu caminho. Quem sabe me dizer o que é a luz? Para que a luz serve? A luz, criança, ela é muito importante. Ela serve para clarear o mundo, para iluminar o nosso dia, para iluminar a nossa casa, o nosso caminho, para podermos enxergar todas as coisas que Deus criou. Porque quando Deus criou o mundo, tudo era muito escuro. Mas a luz, ela é tão importante que foi a primeira coisa que Deus criou. A Bíblia diz que a terra estava toda vazia e escura. Mas Deus deu uma ordem e disse: haja luz! E a Bíblia diz que o mundo inteiro ficou muito claro. Como é bom, crianças, caminhar, correr, brincar quando está tudo claro. Quem aqui gosta de brincar? Brincar na rua, brincar no parque, na escola, em casa, é muito legal. Mas, criança, quando está tudo claro, nós conseguimos ver as pessoas, conseguimos ver a natureza, conseguimos ver os nossos brinquedos. Mas alguém aqui já tentou caminhar no escuro? Quem de vocês já tentou caminhar no escuro? Brincar no escuro? Eu acho que não é muito fácil, não. E quando falta energia na nossa casa? Quem aqui consegue fazer as coisas sem luz? Vamos fechar os nossos olhos? Que susto! Quem aí consegue me ver? Ah, crianças, o escuro não é muito legal. Com o escuro, com o escuro, nós não conseguimos caminhar. Não dá para brincar, não dá para correr, não dá nem para sair de casa. Não dá para fazer nada no escuro. Quando falta energia na nossa casa, logo nós procuramos uma vela para acender, ou quem sabe uma lanterna. Olha só. Ah, agora sim. Eu consigo enxergar as minhas coisas. Eu consigo enxergar onde eu estou. Eu consigo enxergar o caminho para eu não cair em um buraco. Com a luz da lanterna, eu consigo ver se tem algum obstáculo na minha frente, para que eu não possa cair e me machucar, porque não é legal se machucar, não é, crianças? Sabia, crianças, que a Bíblia é comparada à luz? Vamos juntos aprender a palavra de Deus, que diz que a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Vamos lá aprender? Na Bíblia, crianças, tem um versículo que diz assim, ó, lá no Salmo 119, o versículo 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos aprender esse versículo? Diz assim, ó: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha só, criança, vamos memorizar? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos repetir outra vez? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso aí, crianças. Agora só vocês. Vamos lá? Para é a tua e para o meu. Muito bem, é isso aí, crianças. A Bíblia diz que a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. É com ela que nós conseguimos desviar de todos os obstáculos que tem na nossa frente. É com a palavra de Deus que conseguimos iluminar a nossa vida e conseguimos enxergar qual a direção nós precisamos tomar, qual caminho devemos seguir.
Porque, crianças, nós temos um objetivo, temos um lugar para ir, temos um lugar para chegar. Mas para isso, precisamos enxergar o caminho, não é assim, crianças? Sabe, crianças, para chegarmos no nosso alvo, precisamos percorrer um caminho. Mas este caminho, crianças, nós temos muitos obstáculos. E quando nós praticamos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus, conseguimos enxergar esses obstáculos, que são pecados. E com isso, crianças, nós conseguimos desviar se estivermos com a palavra de Deus no nosso coração. Se estivermos obedecendo a palavra de Deus, conseguimos enxergar todos os obstáculos e desviar. Mas quais são esses obstáculos que nos faz cair e nos machucar, que nos faz sair do caminho certo, crianças? Olha só, crianças. Vamos ver alguns obstáculos? Olha, a inveja é um pecado que nos faz desviar do caminho de Deus. Ela nos faz tropeçar e cair. Não é legal ter inveja. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a todos e devemos ser bons, não devemos invejar nada que não é nosso, crianças. A inveja, ela nos faz cair e tropeçar no caminho. E assim, com isso, nós ficamos no... Temos outro obstáculo que nos faz desviar do caminho certo, que é a desobediência, crianças. Quando estamos desobedecendo, nós tropeçamos e acabamos nos machucando, acabamos saindo da presença de Deus. E com isso, o nosso caminho vai ficando escuro. Ninguém pode caminhar no escuro, porque caminhar no escuro é errar, é sair do lugar. E a desobediência nos faz deixar o nosso caminho escuro. Vamos ver outro pecado que é um obstáculo para o nosso caminho e que faz o nosso caminho ficar escuro. Olha só, é a mentira, crianças. A mentira é um pecado muito feio, crianças. Com ela, o nosso caminho fica escuro. E aí a gente tropeça, cai e se machuca. Olha só como o nosso coração vai ficando quando a gente vai praticando aquilo que a palavra de Deus diz que é errado. O nosso coração vai ficando escuro e aí a gente não sabe onde estamos, não sabe qual direção tomar. Outro pecado, crianças, são as festas mundanas. Isso é pecado. E Deus não se agrada, criança. Se nós formos para festas mundanas, o nosso coração vai ficando escuro. O nosso caminho vai ficando escuro. E como é que a gente vai chegar no nosso alvo num caminho tão escuro? Porque, criança, no escuro a gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca. E com isso não conseguimos chegar no lugar certo. Mas não é só isso, criança. Tem muitos pecados. E um deles também é a ira. Ah, crianças, a ira deixa o nosso coração muito feio, muito triste, muito machucado. A ira nos faz fazer coisas erradas. A ira nos faz falar coisas erradas. E quando nós deixamos a ira entrar no nosso coração, o nosso caminho vai ficando escuro. Ah, crianças, isso faz nos machucar, nos faz tropeçar, nos faz cair e sair do lugar. Assim, como nós vamos chegar no nosso alvo? Mas, crianças, se nós praticarmos a palavra de Deus, nós iremos conseguir chegar, porque o nosso caminho, ele ficará iluminado. Olha só que caminho tão claro. Mas o que eu tenho que fazer para o meu caminho ficar tão iluminado? A primeira coisa, crianças, é ter a palavra de Deus no nosso coração. Se tivermos a palavra de Deus no nosso coração e obedecermos a sua palavra, nós vamos ter o nosso coração todo iluminado. E com isso, criança, tendo a palavra de Deus no nosso coração e praticando ela, nós temos um coração que perdoa. Quem tem a palavra de Deus e obedece, ele perdoa o outro. Porque quando a gente perdoa, o nosso coração fica iluminado.
E aí o nosso caminho fica muito claro. A gente consegue enxergar todas as coisas. Outra coisa, criança, é a santidade. A santidade deixa o nosso coração brilhante, muito brilhante, porque quando a gente pratica a santidade, quando a gente obedece à palavra de Deus e diz não às coisas do mundo, o nosso coração fica muito iluminado. Olha só como ele está ficando lindo, né, Kemuel? Não mexe, mamãe. Outra coisa é a obediência. Quando a gente obedece à palavra de Deus, o nosso caminho fica muito iluminado com isso. Quando tem um obstáculo, um buraco, a gente logo pula e não cai nele. A gente segue no nosso caminho certo, no caminho de Deus. Outra coisa é a fé, criança. Nós precisamos ter fé, precisamos confiar em Deus. Com isso, nós vamos conseguir deixar o nosso caminho iluminado. Vamos conseguir seguir na direção certa. E com isso nós devemos ter sabedoria, pedir sabedoria a Deus, para que nós possamos tomar as decisões certas. E assim, crianças, lendo a palavra de Deus, praticando e obedecendo, nós conseguimos ter o nosso caminho bem iluminado. E com isso, nós conseguimos chegar no nosso alvo. A palavra de Deus diz, crianças, que a Bíblia, nós devemos guardá-la no nosso coração. E guardar a palavra de Deus no nosso coração é como carregar uma lanterna. Quando vem um pensamento ruim, um pensamento de fazer alguma coisa errada, logo essa luz se acende. E o Espírito Santo fala, você não pode fazer isso. Porque se você fizer isso, você vai estar com o seu caminho escuro, vai desagradar a Deus, vai fazer o que é errado. Assim, você vai tropeçar e cair e vai se machucar. E quanto mais lemos a palavra de Deus, criança, mais o nosso caminho vai sendo iluminado. E mais ainda nós vamos agradando ao nosso Deus. Na Bíblia, crianças, temos muitos exemplos de pessoas que obedeceram à palavra de Deus. Assim como o menino Timóteo. A Bíblia diz que sua avó Loide e sua mãe Eunice, desde cedo, ensinaram a Timóteo a palavra de Deus. E assim ele teve o seu coração iluminado. E foi crescendo, criança, praticando aquilo que estava escrito na palavra do Senhor. E assim, crianças, ele se tornou um exemplo no seu comportamento, em fé, em amor, em perseverança, em santidade, e ensinou muitas pessoas a palavra de Deus. E teve o seu caminho, o seu coração iluminado. Quanto mais obedecemos à palavra de Deus, criança, mais o nosso caminho vai ficando iluminado. E com isso, nós tomamos a direção certa, caminhamos no lugar certo para alcançar o nosso alvo. E quem aqui sabe me dizer qual é o nosso alvo? Olha só qual é o nosso alvo. O nosso alvo, criança, é um dia chegar no céu. Olha, criança, a Bíblia diz que Deus preparou uma morada para nós. E nós estamos aqui neste mundo caminhando para um dia chegar lá. Mas, crianças, nem todas as pessoas estão caminhando para este alvo, para o céu. Tem muitas pessoas aí caminhando no escuro. Elas precisam ter o seu caminho iluminado. Mas para isso, crianças, elas precisam aceitar a Jesus. Precisam reconhecer o nosso Deus como nosso Salvador. Ah, crianças, tem muitas pessoas caminhando no escuro. Elas estão, crianças, sem luz, não estão enxergando porque elas não estão lendo a palavra de Deus, elas não estão guardando no seu coração, elas não estão obedecendo. E com isso, crianças, elas estão no caminho escuro. Mas, crianças, nós precisamos falar para ela que Jesus, ele morreu na cruz para salvar a todas as pessoas. E nós precisamos aceitá-lo como nosso Salvador, porque ele morreu na cruz, derramou todo o seu sangue para nos dar a salvação, para que nós pudéssemos ter visão, para que nós pudéssemos usufruir desta luz, que é a palavra de Deus, criança. E quando nós aceitamos a Jesus,
Ele limpa, purifica todo o nosso coração do pecado, tirando toda a mancha, tirando tudo que está imperfeito, aquilo que está errado. Ele faz uma limpeza. E com isso, criança, nós conseguimos compreender a palavra de Deus e conseguimos enxergar, conseguimos obedecer. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, é como se fôssemos uma árvore. A gente vai ficando verde, vai ficando lindo, vai crescendo. Porque quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente cresce em Jesus. E com isso podemos ter o nosso caminho claro. E assim poderemos morar e alcançar o alvo, que é morar no céu, criança, na cidade que Deus preparou para nós. Então, crianças, para chegarmos no céu, no lugar que Deus preparou para nós, é necessário aceitarmos a Ele como nosso Salvador, nos arrependermos dos nossos pecados e assim praticar e obedecer a palavra de Deus. Guardar a sua palavra no nosso coração. E se fizermos isso, criança, a palavra de Deus, ela é a luz que ilumina o nosso caminho e nós conseguiremos chegar lá no céu para juntos adorarmos ao Senhor. Amém, crianças?